Olá! Vamos dar início à nossa última videoaula. Na unidade 2, fizemos uma reflexão acerca da filosofia da educação. Agora, na unidade 3, vamos discutir sobre os filósofos da educação e a filosofia da educação no Brasil. Para Chauí, Heráclito de Éfeso considerava a natureza, ou seja, o mundo, a realidade, como um fluxo perpétuo. Dizia, não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Parmênides de Eleia colocava-se na posição oposta à de Heráclito. Dizia que só podemos pensar sobre aquilo que permanece sempre idêntico a si mesmo. Isto é, o pensamento não pode pensar sobre as coisas que ora são de um modo, ora são de outro, que são contrárias a si mesmas e contraditórias. Para ele, conhecer é alcançar o idêntico, o imutável. Nossos sentimentos nos oferecem a imagem de um mundo em incessante mudança, num fluxo perpétuo onde nada permanece idêntico a si mesmo. Demócrito dizia que as coisas possuem formas e consistências diferentes: redondo, triangular, liso, duro, mole, rugoso, pontiagudo, entre outras formas. E essas diferenças e os diferentes modos de combinação entre eles produzem a variedade de seres e suas mudanças. Preocupações como essas levaram na Grécia clássica a 2 atitudes filosóficas, a dos sofistas e a de Sócrates. Com eles, os problemas do conhecimento tornaram-se centrais. Os sofistas, diante da pluralidade e do antagonismo das filosofias anteriores, concluíram que não podemos conhecer o ser, mas só podemos ter opiniões subjetivas sobre a realidade. A filosofia passa a preocupar-se com a nossa possibilidade de conhecer e indagar quais as causas das ilusões, dos erros e da mentira. No esforço para definir as formas de conhecer e as diferenças entre conhecimento verdadeiro e a ilusão. Platão e Aristóteles introduziram na filosofia a ideia de que existem diferentes maneiras de conhecer ou graus de conhecimento e que esses graus se distinguem pela ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Platão distingue 4 formas ou graus de conhecimento, que vão do grau inferior ao superior: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Para ele, os 2 primeiros graus devem ser afastados da filosofia. São conhecimentos ilusórios ou das aparências, como os dos prisioneiros da caverna, e somente os 2 últimos devem ser considerados válidos. Para Platão, o conhecimento puramente intelectual e perfeito encontra-se na matemática, cujas ideias nada devem aos órgãos dos sentidos e não se reduzem a meras opiniões subjetivas. O conhecimento matemático seria a melhor preparação do pensamento para chegar à intuição intelectual das ideias verdadeiras, que constitui a verdadeira realidade. Platão diferencia e separa radicalmente 2 formas de conhecimento: o conhecimento sensível, crença e opinião, e o conhecimento intelectual, raciocínio e intuição, afirmando que somente o segundo alcança o ser e a verdade. O conhecimento sensível alcança a mera aparência das coisas. O conhecimento intelectual alcança a essência das coisas, as ideias. Aristóteles distingue 7 formas ou graus de conhecimento: sensação,
percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para ele, ao contrário de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das informações, trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual, Aristóteles estabelece uma continuidade entre eles. Para Paulo Freire, o ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um dado que se conforma à prática docente crítica, mas sabe também que sem ele não se funda nada. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer, o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada. Por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu distanciamento epistemológico da prática, enquanto objeto de sua análise, deve dela aproximá-lo ao máximo. Quanto melhor faça esta operação, tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Para Lucchesi, a prática pedagógica está articulada com uma pedagogia, que nada mais é que uma concepção filosófica de educação. Tal concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional. Vamos começar por dizer que a filosofia é um corpo de conhecimento, constituído a partir de um esforço que o ser humano vem fazendo para compreender o seu mundo e dar-lhes um sentido, um significado compreensivo. Corpo de conhecimentos, em filosofia, significa um conjunto coerente e organizado de entendimentos sobre a realidade. Conhecimentos estes que expressam o entendimento que se tem do mundo, a partir de desejos, anseios e aspirações. Para Aranha, se a filosofia é uma relação radical, rigorosa e de conjunto, que se faz a partir dos problemas propostos pelo nosso existir, é inevitável que entre esses problemas estejam os que se referem à educação. Portanto, cabe ao filósofo acompanhar, reflexiva e criticamente, a ação pedagógica, de modo a promover a passagem de uma educação assistemática, guiada pelo senso comum, para uma educação sistematizada, alçada ao nível da consciência. É necessário que a formação do pedagogo esteja voltada não só para o preparo técnico científico, mas também para a politização e a fundamentação de sua atividade. Cohan explica a importância que o ensino de filosofia tem para Kant, 1995. Para o autor, ensinar filosofia é ensinar a filosofar. Os sentidos mais plenos do ensino de filosofia não estão dados pela transmissão de um suposto saber acadêmico, fechado, completo, portanto externo ao sujeito que o aprende, mas pelo exercício da razão, na observação e investigação de seus princípios universais. Para Galo, sobre a filosofia da educação no Brasil, podemos dizer que é um campo que permite formular novas proposições. Para o autor, assim,
mas apenas em um tempo muito recente. Elisete Tomazetti, em seu plano que mapeia a constituição da disciplina Filosofia da Educação no Brasil, identifica os conteúdos de natureza filosófica que estavam presentes nos currículos das escolas normais desde sua criação, ainda nos anos 30 do século XIX. A disciplina Filosofia da Educação somente foi formalmente incluída nos currículos no século XX, no contexto das reformas empreendidas por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Bem, esta foi a nossa última aula da disciplina e eu agradeço muito a você por estar até aqui conosco.